Olá, nosso estudo agora é do capítulo 10 do livro de Lucas. Como sempre, vamos primeiro orar. Pai Celestial, nos colocamos diante do Teu altar e pedimos que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra. Torne ele um terreno fértil para a Tua verdade, que venhamos a acolher a Tua palavra e praticar e estar aptos a ensinar a Tua verdade. Desde já nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês há muito tempo, seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história.
Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhes tiraram a roupa, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho. Viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Nesse capítulo, pessoal, eu quero destacar com vocês primeiro o versículo 1, quando Jesus fala que ele escolheu outros 72 discípulos. Então, na verdade, não foram só os 12. Esses outros 72, a Bíblia não cita os nomes, mas houve outras pessoas que foram escolhidas. Por quê? Porque o objetivo do reino não é reter a um grupo específico a mensagem, é espalhar a mensagem do reino, a mensagem de Jesus. E aí o Senhor Jesus fala, no versículo 2, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, que orassem ao Senhor da colheita pedindo mais trabalhadores. A colheita são as pessoas que precisam ouvir o reino. O Senhor da colheita é Deus, Pai. E os trabalhadores são as pessoas que pregam a palavra. Então a colheita é grande, tem muita gente precisando ouvir sobre o reino. São poucas as pessoas que estão trabalhando, que pregam o reino. Então nós também devemos orar a Deus pedindo que envie pessoas que pregam a verdade dele. Porque até tem muita gente pregando, mas tem muita gente pregando, infelizmente, outras coisas que não é verdade. Então também é missão nossa pedir ao Pai que envie essas pessoas. No estudo bíblico sobre oração, nós vemos por que nós devemos fazer essa oração. Tem uma diferença lá que eu ensino nesse estudo, está no canal, é só olhar na playlist dos estudos bíblicos, que fala a diferença entre propriedade e domínio. Deus é o dono da terra, mas nós temos o domínio. Então nós devemos pedir as coisas que precisam e nós precisamos de mais pessoas que preguem a palavra. E aí Jesus fala que os trabalhadores não deveriam levar nada, que onde eles chegassem, se as pessoas o acolhessem, que a bênção entrasse naquele lugar, a paz de Deus entrasse naquele lugar. E que aquelas pessoas, elas não deveriam levar nada, mas não é para elas passarem fome e necessidade. O lugar que as recebesse tinha o encargo de manter essas pessoas, entendeu? E aí ele diz que se um lugar não recebesse, que eles não se vingassem, pedissem para descer fogo do céu, batessem nas pessoas, mas que eles batessem o pó do sapato, do chinelo, em oposição àquelas pessoas, de forma que Deus, no dia do juízo, daria a retribuição àquela cidade. Entende? Então a vingança não pertence a você e a mim, mas a Deus. E aí é o que Jesus vem falando nos versículos 13, 14 e 15. Na verdade até o 16. Quando ele fala que a aflição espera Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, Cafarnaum, que a aflição espera essas cidades. Por quê? Porque elas viram o Messias. Elas tiveram oportunidade de conhecer a verdade, viram milagres,
mas elas não acolheram a mensagem. E é o que Jesus diz, que quem aceita a sua mensagem, ou seja, a verdade do reino, também está aceitando Jesus. Quem aceita Jesus, aceita o Pai. Quem nega a mensagem, nega Jesus e nega o Pai. Então não tem como salvar. Porque como vai morar no reino de Deus eternamente se não está aceitando a palavra de Deus? Se não aceita a palavra, não aceita Jesus, não aceita o Pai. É isso que a Bíblia diz no versículo 16. E no versículo 17 ao 19, os 72 voltam alegres, porque eles expulsaram demônios como? Olha o que o versículo 17 fala. Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. A autoridade não era deles mesmo, era de Jesus. Eles usavam o nome de Jesus para fazer isso. Então, por isso que não existe, gente, usar nome de pessoas para expulsar Jesus, para expulsar demônios. É só o nome de Jesus que expulsa demônios, entendeu? A autoridade está em Jesus, não está em seres humanos que existem ou que já existiram. É só em Jesus. E aí, Jesus diz no versículo 19 que deu a eles autoridade para pisar em serpentes, em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causaria dano. Cobras e escorpiões são símbolos de demônios, tá? De patentes altas de demônios no mundo espiritual. E aí Jesus diz que ele deu autoridade para pisar até nessas patentes altas em todo o poder do inimigo e nada lhe causaria dano. Por isso que a gente não precisa ter medo, mas aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Primeiro, aqui não está falando de cobra e escorpião, o bicho, tá? Então assim, já vi seitas falando que ficava pisando em cobra, pegando em cobra e não poderia causar dano, aí as pessoas morriam picadas, porque estavam distorcendo a palavra. Aqui, cobra e escorpião são demônios, tá? Linhas de demônios de alta patente. E até neles, Jesus deu autoridade para pisar em todo o poder do inimigo. E não é para ter dano. E aí eu vejo pessoas com medo de expulsar demônios, de ter retaliação. A retaliação, como eu já disse nos capítulos anteriores, né? Demônio, ele não age na hora que ele quer. Ele age onde tem porta. E a porta vem pelo pecado. Então, se você sofre retaliação, então você ora e alguma coisa está acontecendo assim de ruim contra você e você sabe que é o inimigo te retaliando, na verdade a Bíblia diz, eu te mostrei aqui no versículo, só voltar aqui no versículo 19, que nada lhes causará dano. Então se você está pisando no demônio, está expulsando, está repreendendo e você está sofrendo dano, é porque ele tem legalidade para tocar em você. Existe algum pecado que está escondido, que precisa ser resolvido. O diabo não age na hora que ele quer, como eu já falei nos vídeos anteriores. Ele age onde tem porta. Não é para te causar dano. Se você está sofrendo dano, como eu digo, né? Calça o chinelinho da humildade e vá procurar onde está a porta que o diabo tem tido legalidade para tocar em você. Porque como nós vimos nesse versículo, não é para te causar dano. Isso não é opinião minha, não é prática minha, é o que está escrito na palavra, entendeu? Nós lemos, você leu junto comigo. E aí Jesus vai ensinar sobre qual são os maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí ele usa a parábola do samaritano para mostrar quem é o próximo, que é o que a pessoa, tentando testar Jesus, perguntou, quem é o próximo? O próximo, a parábola mostra que passou pela pessoa que estava no chão, espancada, passou um sacerdote, ou seja, um líder da lei que conhecia toda a lei. Passou um levita, alguém que servia na casa do reino em adoração a Deus. E passou um samaritano. Sabe o que samaritano era? Inimigo dos judeus. Só que o samaritano foi o único que tomou a atitude de misericórdia com a pessoa que precisava. Então, é isso que Jesus nos ensina no versículo 37. O especialista da lei respondeu, quem é o próximo? Então, quem é o próximo que nós devemos amar? Aquele que teve misericórdia dele, Jesus fala no versículo 36. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então Jesus está nos ensinando a ter misericórdia, não das pessoas boazinhas, das pessoas que nós gostamos, só das pessoas da igreja, mas das pessoas que precisam.
Entendeu? Aqui os samaritanos, eles, no contexto histórico, eram pessoas inimigas do povo de Deus. E foi essa pessoa que estendeu a mão para quem precisava. Então nós também temos que ser misericordiosos. Amar o próximo é amar quem está precisando. E não é só sentimento, são atitudes de misericórdia, certo? E por fim, Jesus visita Marta e Maria. Marta está, com a visita ilustríssima, Jesus, e ela fica preocupada, como qualquer mulher, quando recebe alguém em casa, correndo para um lado e para o outro, tentando cuidar dos detalhes para receber da melhor maneira possível Jesus, com muitos afazeres. E aí ela fica revoltada, porque Maria senta aos pés de Jesus e vai escutar Jesus. E aí Marta fica revoltada: Senhor, o Senhor não incomoda que Maria está sentada enquanto eu estou aqui fazendo todo o trabalho? E aí Jesus chama a atenção de Marta: Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas só uma coisa é necessária. Maria fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Por que eu estou enfatizando isso? Quantas vezes no nosso dia nós temos feito como Marta, tido boas intenções, corrido atrás de fazer coisas que não estão erradas, são certas. Mas, como eu disse nos capítulos anteriores, você vai levar o que dessa terra? Já parou para pensar? Não é que você não tem que trabalhar, você não tem que estudar, mas será se você está sabendo, sendo sábio ao dividir seu tempo? Você tem deixado tempo para as coisas que são eternas? Maria, ninguém poderia tomar o ensinamento de Jesus ali para ela. E Marta, aquelas coisas que ela estava fazendo para acolher bem Jesus não eram em si erradas, mas não eram o principal. O principal era o que Jesus tinha a oferecer. Olha a oportunidade que Marta estava tendo, ter Jesus na casa dela para ensinar pessoalmente aquilo que eu e você estamos lendo. Ela teve a oportunidade de sentar e ouvir, ver com os olhos dela. Só que ela estava tão preocupada com outras coisas que ela perdeu essa oportunidade. Quantas vezes no meio cristão tem sido perdida a oportunidade de entrar num lugar de intimidade real com Deus, de entrar num lugar de conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de quem Ele é, de entrar num lugar de oração e ver Deus fazendo, Deus respondendo a sua oração. E tem sido perdido esse lugar pelos afazeres do dia a dia, pela correria, pelas distrações da vida. Então tome cuidado, dê prioridade, separe seu tempo e dê prioridade ao que é eterno, ao que realmente ninguém vai poder tomar de você. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Um abraço para vocês e até o próximo capítulo.